Olá, muito boa tarde. Assinala-se hoje a solenidade do Corpo de Deus, vivida nas ruas de vilas e cidades, com procissões e afirmações públicas da comunidade crente em dia feriado. E esse é o ponto de partida para a conversa com os convidados do programa de hoje, o padre João Lourenço, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e José Ribeiro Castro, advogado. Muito obrigado por estarem neste programa. Boa tarde. Um programa onde nós vamos também hoje incluir a análise à liturgia de domingo, mas vamos começar com este facto de ser possível assinalar em dia feriado esta solenidade do Corpo de Deus. Que relevância tem esta solenidade assim celebrada para a sociedade portuguesa, a doutora José Ribeiro Castro? A festa do Corpo de Deus é uma festa muito antiga, tradicional e que é feriado, enfim, ou como os católicos dizemos, dia Santo de Guarda, há muitas décadas. Não é? E, portanto, foi uma grande tristeza quando vimos aquele golpe em 2012, que atingiu algumas datas. Enfim, e esta foi uma delas, não é? E esta foi uma delas. Batia-me mais, sobretudo, pelo 1º de dezembro, enfim, que foi o trator que puxou essa luta como a mãe ou o pai dos feriados, não é? Portanto, não haveria mais nenhum feriado português se não fosse a independência de Portugal, que é o valor que assinalamos no dia 1º de dezembro. Aliás, é curioso que os feriados civis é uma forma do Estado copiar o fenómeno religioso. Os feriados, tradicionalmente, são religiosos. E, portanto, os povos param nas festas religiosas suas, sejam cristãs, judaicas, muçulmanas, e isso é uma festa tão poderosa que se impõe à sociedade e ao poder. Não é? Portanto, tradicionalmente os feriados são assim. Na formação do Estado moderno, o Estado procurou escolher um conjunto de valores que tinham um valor religioso, isto é, que religavam, que uniam toda a comunidade. A independência é o primeiro deles, a liberdade, o valor de trabalho, enfim, há outros que são tratados. Mas, enfim, essa luta conduziu a bom sucesso. Também me chocou bastante o Dia de Todos os Santos, que eu creio que, a seguir ao Natal e à Páscoa, é a festa católica mais celebrada, às vezes misturada com o Dia de Finados, mas isso também é comum na Europa, não é? Na Europa também é uma festa, o Toussaint, Todos os Santos, é uma festa muito celebrada, mesmo em sociedades descristianizadas, como é o caso da França ou da Bélgica, é uma festa muito forte. Bom, infelizmente, hoje temos de volta o feriado do Corpo de Deus. Sem deixar em causa a separação Igreja-Estado e a definição. Sim, foi uma decisão civil que... Devo dizer que, aliás, na estatística que foi feita, houve sempre muita manipulação. Nós não temos um número de feriados superior à média europeia. Não temos. Portanto, se somarmos às vezes comparava-se com a Alemanha, mas esqueciam-se de pôr os feriados dos Estados Federados, dos Länder, que também são feriados importantes celebrados na Alemanha. Portanto, não temos. Enfim, nós temos à volta de 12. Aliás, no nosso catálogo de feriados temos um feriado que, enfim, é inútil, que é o Domingo de Páscoa, foi acrescentado na última revisão do Código de Trabalho. Antes não era feriado, é o Domingo de Páscoa, é um domingo, dia de descanso por natureza das coisas, mas que para a estatística, para dizer que tínhamos mais, também foi usado. Padre João Lourenço, celebrar esta solenidade, esta festa em dia feriado, claro que em muitas cidades e vilas, mesmo sem ser feriado, as pessoas iam para a rua, não é? Nas procissões eucarísticas. Dá-lhe outra relevância e outro alcance, assim como a liberdade para essa expressão pública de fé. Ora, muito boa tarde aos nossos telespectadores. Eu creio que sobre a importância, o significado, a simbologia deste feriado, ela é inegável e é importante. A Eucaristia foi sempre, na Igreja, um elemento agregador, um elemento que congrega, que reúne e, à volta da Eucaristia, muitas formas, muitas manifestações sempre foram acompanhando um bocadinho inseridas em contextos culturais, em civilizações, mas isto esteve sempre presente. De facto, eu creio que há aqui natureza teológica, uma razão importante para realçar a centralidade deste feriado, a sua importância. Há também fatores de caráter social, sociológico, que é de facto a unidade. E em muitas terras esta celebração
porque está associada a primeiras comunhões, a profissões de fé, a gestos sacramentais. Esta celebração é, de facto, muito importante como elemento agregador que congrega diferentes dinamismos. Há, efetivamente, uma especificidade, creio eu. Nas cidades, apesar de haver sempre também alguma relevância, alguma importância, parece que a festa perde um pouco de sentido. Mas isso é próprio também dos outros feriados religiosos. Hoje as nossas culturas urbanas estão muito mais focadas para outros aspectos. Em todo caso, o impacto da procissão que tem Sim, na tarde... Sim, um impacto, mas é sempre um impacto que está um bocadinho reduzido àquele espaço... Aos participantes. Ao espaço crente, não é? Ao passo que nas sociedades menos urbanas... engloba quase toda a gente, principalmente as procissões, mesmo as pessoas que normalmente não têm aquilo que podíamos chamar uma prática católica, sacramental, habitual, elas aí estão presentes, elas aí participam, elas aí se fazem presentes, fazem notar, e é o sentido de a fé vir à rua. Manifestar-se na rua, que eu acho que é muito importante. Nós temos outras festas, naturalmente, teologicamente até mais importantes, mas não tem tanto essa componente de manifestação, de presença. E o elemento agregador, sendo a Eucaristia, naturalmente aqui depois dimanam ou decorrem consequências importantes para determinados acontecimentos ou determinadas formas de ser e de estar presente, como seja a prática dominical da missa. Eu creio que há todo um momento de fazer uma catequese sobre a importância da Eucaristia como centro à volta do qual se agrega a Igreja e do qual a Igreja colhe os seus frutos e o seu fundamento. E antes de irmos a textos bíblicos que são lidos nas missas de domingo, vamos a uma outra causa que move o Dr. José Ribeiro e Castro. Esta dos feriados foi resolvida. A outra é que se assinala hoje também, o Dia dos Irmãos. Não é? Exatamente. Há um livro que publicou recentemente com textos sobre essa valorização do ser irmão. O que é que defende? Que valorização é necessário dar na sociedade para que os irmãos tenham um espaço? O Dia dos Irmãos foi uma resposta que começou em 2014 experimentalmente e desde 2015 vimos celebrando. E vem ganhando dimensão. Isto é uma ação da sociedade civil, não precisa de nenhuma declaração, não houve nenhuma lei que institua o Dia da Mãe ou o decreto de lei que estabelecesse o Dia do Pai. São festas da sociedade civil. E assim queremos que seja também com o Dia dos Irmãos. Há dias para tudo, se calhar há um dia do fósforo, ontem há dias foi o dia do abraço, enfim, mas não havia um dia dos irmãos. E os irmãos e irmãs é a relação mais forte que temos ao longo da nossa vida. Quem tem a felicidade de ter um ou mais irmãos ou irmãs sabe como é importante esses laços. E, portanto, enfim, procuramos sinalizar isso por várias iniciativas que promovemos através da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, que agarrou esta iniciativa e que a dinamiza em Portugal. A declaração foi feita pela Confederação Europeia das Famílias Numerosas em setembro de 2014 e, portanto, vem crescendo, vem ganhando volume. O que é que queremos? Enfim, tomem um café um com o outro. Não é uma coisa só para as crianças. Ainda que a colocação no dia 31 de maio tem um pouco a ver com isso. 31 de maio, do ponto de vista civil, é o último dia do mês de maio, que é um mês muito ligado à família. Começa com o Dia da Mãe no princípio do mês de maio, o Dia Internacional da Família no dia 15 de maio e, portanto, no último dia de maio encerramos com o Dia dos Irmãos. E é a véspera do Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho. E, portanto, é uma forma de nós pormos no dia 31 de maio, olhando às crianças, a uma frase que o meu irmão dizia e que eu gostava muito. Se queres ver uma criança feliz, dá-lhe um irmão. Se queres ver uma criança muito feliz, dá-lhe muitos irmãos. Portanto, é este tipo de anúncio, na véspera do Dia das Crianças, que procuramos fazer, mas, sobretudo, enfim, joguem aos matraquilhos, joguem às cartas, contem anedotas, festejem a alegria, as memórias, as histórias inesquecíveis de cumplicidade que normalmente os irmãos têm entre si. Fica essa sugestão também para este dia 31
de maio. Eu estarei Dia dos daqui a Irmãos. pouco, agora à tarde, na Feira do Livro, a autografar esse livro, quem quiser ir Muito à bem. Feira do Livro. Reúne poder textos de passar. diferentes autores sobre... Uma das coisas que fizemos foi pedir figuras públicas que escrevessem textos que publicávamos na imprensa nos dias anteriores. Portanto, isto reúne basicamente textos que foram publicados nos últimos 4 anos. E partimos para a análise aos textos que são lidos nas missas de domingo e fazemos esta semana à quinta-feira, porque amanhã é o Dia Mundial da Criança e queremos que o programa Eclésia também tenha as crianças por centro, no seu centro, e por isso fazemos esta análise com o Padre João Lourenço, professor de Teologia, e com o Dr. Zé Ribeiro Castro, monitor na paróquia do Campo Grande, também animador da palavra de Deus. Vamos analisar o Evangelho. Antes dessa análise, vamos escutá-lo e, como sempre tem acontecido ao longo das últimas semanas, com a voz de Luís Miguel Sintra. Passava Jesus através das searas num dia de sábado e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas. Disse-lhe então os fariseus: vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido. Respondeu-lhe Jesus: nunca lestes o que fez David, quando ele e os seus companheiros tiveram necessidade e sentiram fome? Entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer, e os deu também aos companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com uma das mãos atrofiada. Os fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curá-lo ao sábado e poderem assim acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Depois perguntou-lhes: será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam de acabar com ele. Padre João Lourenço, o que diz este texto sobre a novidade de que Jesus trouxe à observância da lei? Eu acho que este texto, dentro do espírito do Evangelho de São Marcos, e incorporando-se naquele conjunto de sinais muito significativos, peço a redundância do termo, mas que são marcantes no início do ministério público de Jesus, ou do seu anúncio, este sinal tem exatamente, eu diria que tem aqui, eu não o leria apenas à luz do critério da questão lei-não-lei. Eu faria uma leitura deste sinal à luz de um outro princípio que é muito importante no Novo Testamento. Em toda a tradição bíblica, mas um pouco desfocada pelas tradições legalistas do Antigo Testamento, particularmente de tendência farisaica, não é? Os fariseus desvirtuaram em parte, e é isso que é um dos elementos fulcrais, essenciais do anúncio de Jesus, desfocaram, colocaram a lei na linha da materialidade. Esqueceram a linha da intencionalidade. Porque a lei estava ao serviço da pessoa e, de facto, faz muito bem Jesus recordá-lo. Portanto, eu diria que este sinal tem no centro aquela questão que é fundamental em Jesus. O primado da pessoa e o primado da pessoa na sua relação com Deus. A lei era um instrumento para ajudar que este primado vingasse. O que é que acontece na tradição farisaica? Tira-se faz da lei o fim, deixando-a de ser um instrumento. E então, neste contexto, eu acho que este Evangelho de hoje deve-nos centralizar bastante isto. A pessoa está no centro
do trabalho apostólico, pastoral, enfim, do serviço que a Igreja presta à sociedade e que a identidade cristã realiza no mundo. Primeiro aspecto. Um segundo então, é a questão do sagrado. O sagrado tem sempre também este objetivo, e eu acho que o sagrado dos sagrados, o primeiro sagrado de todos é, de facto, a pessoa, é o homem, e nas suas diferentes necessidades. Depois, isto aplicado à vida, creio que tem muitas repercussões, inclusive na ação pastoral da Igreja, não é? Porque também muitas vezes nós ficamos no primado da lei, da norma, do princípio interpretativo, etc., etc., e esquecemos que o primeiro princípio, o primeiro código de leitura de tudo quanto é mensagem é exatamente a pessoa como ela é, a sua realidade contextual. O que é que este texto diz a um advogado? Que interpelações deixa um advogado? Crente também, não é? Bom, é esta questão do sentido da lei, não é? Que, aliás, qualquer intérprete jurídico deve sempre fazer, não é? Procurar entender porque é que a lei é feita. E Jesus Cristo tem muito este diálogo, enfim, os seus confrontos com os fariseus, ou deles procurando tentá-lo e desafiá-lo, tem muito a ver com isto, não é? Tem a ver com a luta entre o ritualismo, o primado das formas sobre a substância, e o desejo cristão de Jesus Cristo de afirmar a substância das coisas e chamar a atenção para ela. Aliás, uma frase que eu gosto muito, que aliás aparece traduzida no outro Evangelho, que é esta mesma ideia, em que Jesus Cristo diz, salvo erro, eu não vim mudar a lei para senão aperfeiçoá-la. Já vi cumpri-la, já vi várias traduções, não é? Mas aquela que eu gosto é, eu não vim mudar a lei, mas aperfeiçoá-la. E, portanto, que é um pouco mais próximo do que Jesus Cristo diz quanto ao sábado, no contexto em que se passa que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ele estava a aperfeiçoar o sentido do perfeito, do respeito do sábado. E a primeira leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo é precisamente o livro de Deuteronômio, onde sublinha essa lei, essa norma, guarda o dia de sábado, que tinha, no caso, Padre Lourenço, um enquadramento muito específico. Este texto é muito interessante, porque ele vai fazer parte do corpus legislativo emblemático do judaísmo até hoje. O Shabat continua a ser hoje uma instituição. Mais do que um dia, o Shabat é uma instituição que mobiliza a família, a sociedade, nas suas múltiplas formas de realização e, em princípio, de forma diferente, mas bastante distante daquilo que é hoje a nossa ideia de descanso. Mas, para além disso, este texto vem, no fundo, explicitar aquilo que o Gênesis diz logo, que o descanso. Aliás, a palavra Shabat nós ligamos muito ao dia da semana, mas ela significa mais descansar, repousar, eu diria quase ter um ritmo, uma orientação diferente. Mas isto é quase diríamos hoje em termos técnicos, uma espécie de midrash exemplificativo, por isso é que recorre a todas estas aplicações que nós temos aqui, não é? O que fazer ou não fazer no dia de sábado. O que não deve ser, ou como é que o sábado deve envolver toda a comunidade nas suas múltiplas valências, nos seus múltiplos agentes e intervenientes. Portanto, isto é um bocadinho para explicitar esse texto que marca logo o início do Gênesis e coloca logo aí uma espécie de, eu diria, de querigma específico. Mas também não podemos esquecer que há outra questão que tem a ver com isto, que hoje em dia nós destacamos bastante, que é o caráter social deste preceito. Claro, há autores que dizem que o texto foi posto com o objetivo social, isto é, se não houver um preceito religioso, o judaísmo não daria sossego nem descanso, não daria paragem a todos estes agentes da sociedade. Não é? Usá-los ia todos os dias, como, enfim, nós às vezes temos essa impressão.
Ora, o que, independentemente dessa dedução maximalista, eu creio que há aqui um elemento de apoio. Também é um contributo nesse sentido, para ajudar que, de facto, a sociedade tenha atenção às necessidades dos outros e dê a esse tempo uma certa dimensão cultural. Porque até o próprio culto, a designação grega de culto é exatamente serviço. Só que é o serviço a Deus, já não é o serviço ao amo. Pedia o comentário do Dr. Zé Baricaste deste texto do livro de Deuteronômio. Temos a aprender na nossa cultura ocidental com este rigor judaico de guardar este dia de descanso? Bom, é uma questão que é muito discutida, não é? Nomeadamente nos horários do comércio. Então. Mas cruzando com o texto do Evangelho, Sim. Enfim, o domingo é feito para o homem, não o homem para o domingo. Enfim, nós reagiríamos contra se fechassem os hospitais aos domingos, não é? Portanto, é possível, eu acho que é importante que esteja a afirmação, até com uma... Bom, do ponto de vista religioso, é um dia de ir à missa, é o preceito obrigatório que temos, é a missa dominical, é de reencontro com a família, tudo isso são momentos importantes, e é um dia de lazer. E, portanto, creio que é isto que o Padre João Lourenço aqui referiu, a dizer que o texto estava aqui colocado como uma função social. Portanto, é uma chamada religiosa à sociedade para a importância do respeito deste dia. E creio que isso é importante. Na legislação do trabalho, na organização da economia, nós não percamos isso. Mas temos que ter alguma flexibilidade para acomodar as necessidades gerais da sociedade. E às circunstâncias que tem no tempo de hoje. E as circunstâncias são de tempo também, que o nosso já chegou ao fim. Infelizmente não vamos conseguir fazer o comentário à segunda leitura. Claro. Fica para esses encontros depois que existem nas comunidades cristãs. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia, onde falamos do feriado Corpo de Deus, do Dia dos Irmãos e também este comentário aos textos litúrgicos do próximo domingo. Muito obrigado. Obrigado. O programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Continuação de bom feriado e até amanhã, se Deus quiser.